Olá, eu sou Rogério Mendes, eu sou o professor Rogério Mendes, então nós vamos dar continuidade aqui, né? Então, esses dias eu recebi, né, um pedido de um aluno meu para que eu fizesse, né, um vídeo, né, sobre um tema que tem muito a ver com a nossa realidade hoje, né? Então ele me sugeriu para que eu trabalhasse um tema relacionado à mentira. Então, né, levando em consideração algumas coisas que nós, né, sempre falamos sobre a mentira. Bem, nós vivemos um período onde o que predomina é a fake news, né? Então, a internet hoje, ela veio para facilitar muito a vida das pessoas, mas também ela abriu uma porta muito perigosa para discursos falaciosos. Então, o que é uma falácia, né? Uma falácia é um debate, né? Então, quando eu não consigo argumentar sobre um assunto, eu vou começar a usar artifícios para derrubar esse argumento, mas não de uma forma científica ou clara, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre falácias, mas é interessante a gente pensar o seguinte: a falácia ela é debatida, né, principalmente durante o período dos sofistas, né? Então, os primeiros filósofos como, né, Sócrates, Platão, o Aristóteles, ele vai ser aquele que vai construir o que nós chamamos de quadrados para combater a falácia, né? Então, nós temos várias questões de premissas, né, que são, no caso, são argumentos que vão dar base para um discurso que leva a não ter como se tornar falácias, se tornarem mentiras. Mas, afinal de contas, né, o que é essas mentiras? E, afinal de contas, como é que essas mentiras elas vão, né, fazer parte da vida do homem a partir, né, principalmente ali de quando o homem começa a viver em sociedade? Bem, então, né, então nesse sentido aí, então nós vamos falar aqui de uma, né, da mentira de uma forma mais, né, de uma forma mais, né, a partir de textos que vão desde a religião, né, do cristianismo, até mesmo, né, por filósofos que vão tentar explicar essa questão de conduta a partir da mentira, alguns colocando que a mentira ela deve ser combatida, e outros colocando que a mentira ela pode ser de uma certa forma ou de outra, né, trabalhada de uma forma justa. Bem, então para a gente saber o que é mentira, então eu fui buscar assim no dicionário o que é mentira. Então, o significado de mentira. Então, ação ou efeito de mentir é o engano, o ludibrio, né, na questão de enganar, de ludibriar alguém. Então, é o hábito de costume ou vício de mentir, né? Então, a falsidade. Então, talvez com o passar do tempo as pessoas elas criam certo discurso de conseguir mentir de uma certa forma tão organizada ou tão sistemática que passa a ser um hábito, ser um vício, né, da questão da falsidade. Então, a afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade, ideia equivocada, aspecto ou aparência que induz ao erro, né? Então, que induz. Então, no caso, nós podemos usar essa questão de induzir ao erro, nós podemos usar uma visão de uma miragem no deserto, e induz a pessoa a cometer erros, né? Isso enganar os nossos sentidos. Então, é aquilo que busca enganar, iludir, ou a questão de ilusão, né? De manipular o ambiente ou a realidade. Então, a popular, né? Machinha branca na unha. Né? Então, no caso, tem pessoas que dizem que quando tem uma manchinha branca na unha, quando você corta a unha, quer dizer que você está falando uma mentira. Existe né, essa questão. Bem, então, a culinária. Então, bolacha caseira e redonda feita com ovos, açúcar com massa de pão de ló, né, que é chamado de mentirinha. Né? Então, essa guloseima, né, produzida também ganha esse nome. Né? No caso também, o que nós chamamos de pastel vazio, ou pastel sem recheio, o que nós chamamos de pastel de vento. Né? Na etimologia, a origem da palavra mentira, ela é de origem questionável. Nós não sabemos exatamente quando surgiu e nem qual foi, né, a origem desse sentido de mentira. Bem, então vamos lá. Então, a mentira segundo o cristianismo. Então, todo o processo de comunicação se baseia na transferência de informações. Então, os fatos, os acontecimentos, as circunstâncias,
né, produzem informações constantemente que são transmitidas por quem, né, as presencia, né, e conhece. Então, o conhecimento dessas referidas informações agrupadas formará a verdade. Quanto maior o conhecimento, maior a verdade é formada. Em consequência, o conhecimento perfeito só será chamado de verdade, e o conhecimento incompleto de uma informação ou de um fato gerando né, arrazoado, né, então, de uma certa forma, raso, sem profundidade desse conhecimento, ou meias verdades. Então, no caso, né, segundo algumas ideias, então nós temos que pensar o seguinte: conhecimento perfeito. Então, quando você esgota todos os estudos daquele fato, você vai chegar à verdade. E quando você fica apenas na superfície do problema, você vai gerar meias verdades. Então, uma verdade não perfeita, que pode ser encarada também como mentira. Né? Então, essa questão voltada sobre a questão do conhecimento pleno. Então, o conhecimento das escrituras, entre outras questões, voltada para o cristianismo. Então, em deturpação de um conhecimento formado dará origem a uma mentira. Então, mentir é o ato proposital, visando manipular o conhecimento e tem a intenção de conduzir a opinião de alguém. Então, desta forma, quem detém o conhecimento tem o poder de conduzir a opinião e a vontade do outro. Então, é por isso que nós estamos falando sobre a questão de fake news. Então, quando nós tratamos, né, um conhecimento dentro de um mundo de várias informações e de conhecimentos, no mínimo, questionáveis, né, nós podemos, né, usar o nosso discurso para conduzir a pessoa para o caminho onde nós queremos, né, que ela vá. E isso, né, pode ser usado a partir do discurso, né, do discurso do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso manipular também o meu discurso e sabê-lo, né, levar a uma certa opinião do grupo e não apenas do indivíduo. Bem, então a verdade revela o conhecimento perfeito de algo e leva à luz o coração para que as decisões sejam tomadas no melhor do seu proveito. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Né? João 8, né, capítulo 8, versículo 32. Então, essa parte aqui é interessante porque né, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Bem, então é um fato importante. Né? Então, quando nós buscamos entender a nossa realidade, muitas vezes a gente fica preso a discursos falaciosos, a discursos mentirosos. Então, o conhecimento perfeito o liberta. Né? Então, o conhecimento perfeito, mas o conhecimento perfeito em si, ele não existe de uma forma científica. Né? Por quê? Porque nós sempre vamos buscando novas demandas de conhecimento. Lógico, né, que dentro do pensamento religioso, esse conhecimento perfeito, ele é alcançado apenas pelo conhecimento da escritura. Mas na ciência, isso não é o suficiente. Né? Então, nós temos que nos abraçar a tudo aquilo, né, que é conhecimento. E o conhecimento, ele nos leva a novas atribuições. Isso pode levar, que não quer dizer que novos conhecimentos vão levar à mentira, mas, né, o conhecimento nos liberta. Então, o conhecimento perfeito, quanto mais nós sabemos, mais livre nós estamos. Então, a verdade revela um atributo de caráter divino por Jesus. Então, declarou que ele é a própria verdade. E todos que dizem a verdade se assemelham a ele. Então, né, então nós temos esse caráter, né, essa questão de moral. Né? Então, moral é diferente de ética. Moral é tudo aquilo que é praticado em um determinado momento, né, uma determinada região e uma determinada sociedade. Então, a moral cristã, ela prega esses ensinamentos. E a mentira revela um caráter deformado, ou seja, alguém que tem a intenção de conduzir ao outro sem dar direito da vítima a exercer o direito divino de livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio já é um valor discutível, porque se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a possibilidade de pensar por mim mesmo. Então, eu não preciso, né, ter verdades impostas a mim. Então, a questão da verdade aí, ela vai muito além, né, de um mero discurso. Ele precisa ser conduzido a partir, né, da vontade do indivíduo.
Lógico que o livre-arbítrio, ele também gera as responsabilidades, né? Então, eu tenho direitos de, né, de exercer o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de expressão, mas toda liberdade, ele tem uma consequência, né? O que nós vamos ver um pouco mais para frente, né? O que nós podemos discutir sobre a liberdade a partir da visão de Spinoza, né? Então, Spinoza, ele trabalha essa questão de toda liberdade tem um conteúdo de responsabilidade, né? Então, toda liberdade também gera limites. Então, eu não sou livre para fazer tudo aquilo que eu quero. Então, no caso, a questão, né, da questão de você ter a liberdade de não tomar um remédio, de não se vacinar. Lógico, você tem esse livre-arbítrio. Só que, para o bem individual, você tem essa liberdade, mas em contrapartida do contexto mais da comunidade, então, quando você coloca a segurança do outro em risco, essa liberdade ela cai para o chão, né? Porque, afinal de contas, quando você não se vacina, você coloca a sociedade em geral em perigo. Então, essa liberdade ela vai para o chão. Bem, então, o João capítulo 8, versículo 44. Então, vós tendeis por pai o diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, né, profere a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Bem, então, dentro dessa questão aí de pai da mentira, nós temos que entender o seguinte: a mentira, muitas vezes, é uma verdade, né? Uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade, dependendo do ponto de vista e dependendo da intenção do discurso daquela pessoa. Então, no caso aí, ele está fazendo uma analogia entre, né, colocando a questão de que Deus seria o pai da verdade e o diabo seria o pai da mentira. Né? Então, o genitor dessa questão da mentira. Então, no caso aí de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idolatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Bem, então aí, né, é uma questão de que quando nós falamos em Apocalipse, nada mais é do que uma revelação. Então, a revelação do fim, né, ou a revelação do novo mundo, a partir daqueles que prezam pela verdade. Então, dentro da religião, existe esse conflito entre verdade e mentira, representando um lado positivo e um lado negativo dentro dessa dualidade. Né? Então, dentro do caráter religioso. A gente vai ver que na filosofia não tem um caráter de dualista. Então, a partir do discurso da filosofia, nós vamos ver que existe uma luta entre ética e antiética. Que nós vamos falar agora, a partir de agora. Bem, então, o filósofo Immanuel Kant, o Benjamin Constant e o Arthur Schopenhauer defende cada um uma opinião diferente sobre esse assunto. Então, um suposto direito de mentir, as argumentações de cada um deles se são baseadas nas concepções de cada um deles tem da natureza do direito. Então, isto é, a questão que se discute é se o indivíduo tem ou não o direito de mentir. Então, no caso, né, nós estamos falando de uma questão, no primeiro momento, nós falamos de um caráter religioso, supersticioso. No caso desses três filósofos, nós vamos trabalhar a partir do caráter de direito, de viver em sociedade. Então, a questão de ter direito de mentir, sim ou não. Então, a questão de grande importância para a ética, então, é o problema da mentira. Não nos leva a indagar a respeito dos conceitos de dever, direito e de justiça. Então, no caso, né, nós vamos pensar o seguinte, de ética. Ética, no meu ponto de vista, como eu já li em alguns livros, né, do professor Clovis, né, então ele vai dizer o seguinte, ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo você fazer. Então, o princípio ético tem esse caráter, né, de você fazer o bem, mesmo quando não há ninguém vendo. Ou você ser justo, você ser solidário quando ninguém está ali para te aplaudir. Então, destacamos essa questão para estudarmos não apenas as posições dos autores mencionados acima sobre as questões da mentira, mas também para esclarecimento dos conceitos de direito e justiça, nas concepções kantianas e schopenhauerianas, né? Esclarecimentos que têm grande importância para a filosofia moderna, pois se referem em grande parte
ao pensamento iluminista, que tinha como ponto central a difusão da razão, isto é, a confiança da capacidade da razão humana para explicar racionalmente os fenômenos naturais, sociais e das crenças religiosas. Então, nesse conceito aí, né, de ética, a partir de Kant e a partir de Schopenhauer, essa questão da razão frente à superstição. Então, tudo tem um olhar racional, até mesmo dentro da religião. Então, tudo tem um propósito racional dentro dessa organização. Bem, então, para Kant, o indivíduo não deve mentir em hipótese alguma, pois a mentira pode induzir o ouvinte a praticar determinada ação que não corresponde com a sua vontade, e sim com a vontade daquele que proferiu a sentença não verdadeira, privando o ouvinte de fazer uso da sua total liberdade de ação, isto é, violando o conceito de direito como um todo e violando o direito do ouvinte em saber a verdade. Então, aquilo da questão, né, de que a ética é quando nós falamos aquilo que precisa, né, e aquilo que leva ao bem do indivíduo, e não nós manipulando esse indivíduo, levando a ter comportamentos que vão contra os seus princípios. No caso, né, quando eu faço uma propaganda contra um medicamento, contra uma vacina, ou contra medidas, né, de combate a qualquer tipo de doença, eu estou mentindo, eu estou violando uma pessoa que ela vai ter o seu direito, né, de ter, né, a questão da saúde, entre outras coisas, ele vai ser manipulado. E ele não vai ter a importância de saber essa verdade, isso em todos os sentidos. Então, sobre o direito, podemos dizer que é a limitação da liberdade de cada um. Então, para que haja harmonia no convívio entre todos, isto é a restrição de algumas ações para que o indivíduo possa exercer a sua liberdade mutuamente. Então, no caso, né, a liberdade, a questão de liberdade é a partir da ética e a partir da verdade. Eles têm que ter o convívio de harmonia. Então, o convívio de harmonia entre todos. Então, para Kant, nós temos esse conceito, né, de buscar um convívio harmônico. A partir do quê? De um discurso verdadeiro, de sempre estar dizendo a verdade. Bem, então o terror, a mentira em Kant é derivado do imperativo categórico. Então, age apenas segundo uma máxima tal qual possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne leis universais. Então, ele vai começar a trabalhar essa questão do imperativo categórico. Então, a questão de leis universais. Então, leis universais equivale para todos e todos sejam, né, praticantes dessa lei universal. E isso a partir de um discurso verdadeiro. Então, ao mentir, o indivíduo prejudica não somente aquele que ouve, mas a ideia de direito, pois age de forma que a máxima de sua ação não pode ser tomada como lei universal, e apenas como um dos meios para que se alcançar o fim, né, para fins particulares. Então, usando o ouvinte também como meio para determinado fim, e não para fim de si mesmo, pois, para Kant, todo ser racional existe como fim para si mesmo e não deve ser tratado como meio. Então, isso faria com que os indivíduos não tivessem valor absoluto, isto é, valor para si mesmo. E se todo valor fosse adquirido conforme os interesses alheios, não poderia haver princípio prático para o Supremo, né, para toda a razão. Então, essa questão do imperativo categórico, ele trabalha essa questão, né, de que o ouvinte, quando ele é bombardeado com mentiras, ele perde o conceito, né, de buscar a verdade para melhorar a sua vida e sua organização dentro dessa sociedade. Então, a verdade é de suma importância dentro, né, desse debate entre o que é moral e o que é amoral. Né? Então, quando eu tenho uma verdade e essa verdade ela é negada ou ela é modificada, se tornando uma mentira, essa mentira ela é uma violação ao ouvinte, que vai ser induzido ao erro. Bem, então, em 1794, Benjamin Constant escreve um artigo, né, contestando sobre o direito de mentir ou o dever de se dizer a verdade. Então, dado o exemplo, um assassino bate à sua porta,
com a intenção de matar o seu amigo que está na sua casa. Então, você deve dizer a verdade quando o assassino pergunta sobre o paradeiro do seu amigo, ou você deve mentir e dizer que o amigo não encontra-se no local. Então, tem essa questão aí, né, de necessidade. Né? Então, o Benjamin, o Constant, ele tem essa questão, né, de questionar a sua necessidade ou não de mentir. Então, no caso aí, dessa questão do assassino e o amigo. Então, para Constant, junto ao conceito de dever, está o conceito de direito. Onde não há direito, também não pode haver dever. Então, isto é, se o assassino tem a intenção de infringir a lei e matar o seu amigo, tirando-lhe a liberdade, você não tem o dever de dizer a verdade, porque o assassino não tem direito, né, a ela. Então, essa questão, né, de que a mentira, dependendo do ponto de vista ou dependendo da situação, ela pode ser também tratada como algo legal, né, como algo que vai beneficiar o sentido. Porque pensa bem, você não vai entregar o seu amigo para o assassino. Isso é um fato importante. Ou você não vai dizer uma verdade que vai te prejudicar dentro de um contexto onde você possa sofrer a violência. Né? Isso é uma questão importante. Bem, então, para Kant, o primeiro erro fundamental de Benjamin Constant está em atribuir ao indivíduo um suposto direito à verdade, pois a verdade é uma questão lógica e objetiva, não psicológica ou subjetiva, isto é, a verdade não é algo subjetivo, pode pertencer ou não, né, a determinado indivíduo, ela é por si própria. Então, a questão da verdade, segundo Kant, é uma questão que ele foge dessas subjetividades, né, dessas situações. Então, verdade é verdade sempre, mesmo que seja para colocar o seu amigo em risco. Então, a verdade para Kant é quando o conhecimento é adequado ao seu objeto. O que temos o direito é de proferir ascensões que não correspondem à verdade de fato. Então, nós temos direito de omitir as informações. Então, o indivíduo que tem o direito à sua própria veracidade, isto é, a verdade subjetiva, pode, pois, objetivamente, a verdade não depende da vontade do indivíduo para ser. Então, no caso, ele vai além da questão da existência. Então, a verdade é verdade em todo momento. Em detrimento, né, independente da sua vontade, independente da sua função. Então, no caso do assassino, a mentira, ela tem uma função para proteger a vítima. No caso, para o Kant, ele está dizendo que a verdade é verdade em todo momento, não importa do seu uso. Então, não importa a sua propriedade. Em Schopenhauer, não podemos tratar a mentira sem passar pelos conceitos de justiça e injustiça. Consequentemente, sob o conceito de dever, conceito estes que se encontram explicitados mais adiante. Então, para Schopenhauer, é injusto o indivíduo que provoca dano a outro, né? Tanto que a relação, a sua liberdade, quanto a sua pessoa, ou com relação à sua propriedade, ou à sua honra. Então, no caso, né, é injusto você fazer qualquer discurso que vai atacar diretamente a imagem, a honra, a questão daquela pessoa dentro daquela determinada situação. Então, a omissão diante de uma ação que somos obrigados a praticar é uma injustiça, isto é, cada dever que deixa de ser cumprido é uma injustiça, e toda injustiça é uma agressão, podendo estar sendo física ou verbal, ou seja, o dever está no casos, né, nas quais, se deixarmos de praticar uma determinada ação, provocaremos danos ao outro, a quem só ocorre nos casos em que a pessoa que deixa de praticar determinada ação estivesse obrigada a fazê-lo. Por isso, o conceito de dever repousa sobre o conceito, né, de dívida. Então, na questão, né, de que como nós vamos provocar essa questão, né, de injustiça. Né? Então, no caso, né, como é que nós vamos praticar a ação? Então, para ele, quando nós não cometemos uma ação que combata a injustiça, é uma mentira. Né? Então, dentro desse conceito. Então, podemos praticar a injustiça fazendo uso de dois instrumentos, a força e a astúcia. Então, podemos, através da força, obrigar alguém a fazer qualquer coisa, mas também podemos obrigá-lo, né, através da astúcia, isto é,
fazendo uso da mentira, apresentando ao interlocutor alheio elementos falsos que seriam motivados, né, motivos, né, agindo sobre o caráter do indivíduo e que obrigaria a praticar algo que ele não faria caso não estivesse acessado essas informações. Então, a questão de manipular o discurso. Então, no caso, né, vou dar um exemplo, fake news na internet. Então, quando você, né, você se depara com algumas fake news que te leva a certos discursos, a certas ações, você é negado o direito de cometer ações positivas, né, ou ação que seria verdadeiras. Então, para o Schopenhauer, ele tem esse discurso, né, onde a astúcia ela é mais perigosa do que a violência, por conta, né, de levar milhares de pessoas, às vezes, a cometer erros, né, que vai, né, levar a um mal dentro dessa sociedade. Então, quando mentimos, temos um motivo para fazê-lo, mas esse motivo, na grande maioria dos casos, é motivo injusto, pois se mentimos é porque não podemos usar outro artifício para fazer com que o outro haja de acordo com a nossa vontade. Então, quando você não consegue convencer a pessoa a fazer aquilo que você pretende que ela faça, então você usa artifícios, você usa a astúcia para manipular o discurso dessa pessoa. E esse discurso vai levar a falas negativas. Bem, então, para o Schopenhauer, há certas situações nas quais podemos fazer o uso da mentira sem injustiça. Então, esses são os casos nas quais usaríamos a força para nos defendermos de uma agressão. Isso é, podemos fazer uso da astúcia quando precisarmos da força para nos defender, mas não podemos contar com ela, ou seja, quando nós formos fisicamente fortes o suficiente para nos defender da agressão física. Então, no caso, voltando lá, no caso, né, do conter, né, a questão do uso da mentira para segurar o assassino para não matar o seu amigo. Então, nós podemos usar, porque você não tem a mesma força, você não tem a arma do assassino. Então, você não tem como defender o seu amigo. Então, ele vai justificar o direito de mentir. Né? Então, quando você não tem a mesma força, você pode usar a astúcia para se defender dessa situação. Então, o filósofo deixa claro que no exemplo citado na primeira parte desse texto, não seria injusto mentir sobre o paradeiro do amigo, né, procurado pelo assassino, pois aquele que promete algo sob coação, através da força, ou acreditando em falsas premissas, não é obrigado a cumprir a promessa. E no caso de exemplificado, o dono da casa está sendo coagido pelo assassino. Então, no caso, nós temos várias outras questões aí que nós podemos usar. No caso, né, de quando você usa a força, né, você usa métodos violentos para, né, retirar informações de uma testemunha ou de um acusado de um crime. Então, a tortura leva, né, a que essa pessoa ela gere informações negativas ou informações no mínimo questionáveis. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos o direito de duvidar dessas informações, que também é uma mentira. Né? Então, em Schopenhauer, ele afirma que temos o direito de mentir para nos livrarmos de assaltantes e violentos, de qualquer espécie. Então, para defendermos nossa própria vida, nossa liberdade, nossos bens e nossa honra. Então, a argumentação schopenhaueriana, né, então, a favor do uso da mentira em determinados casos, né, vai mais além. Então, Schopenhauer diz que podemos mentir em qualquer situação, na qual uma pergunta seja intromissão indevida, indiscreta, ou seja, né, refira a algo que não nos convém dizer. E quando a manifestação de não querer responder a determinada pergunta, né, pode vir, né, causar suspeita. Também podemos mentir para preservar nossa intimidade contra a curiosidade alheia. Então, nós temos casos que nós podemos omitir informações. Então, a omissão dessas informações ou a manipulação do discurso vai levar-nos, né, a compreender a mentira como algo legítimo para a autodefesa. Bem, então, em todos os casos que possuímos o direito coercitivo, ou seja,
posso negar a negação de minha vontade usando a violência, também podemos fazer o uso da astúcia, caso a violência não seja suficiente. Né? Então, no caso, né, ele pode também manipular esse sentido. Então, no caso, a pessoa que ela vai usar ou vai interrogar uma pessoa, vai tentar tirar informação, ela pode usar da astúcia para tentar manipular o discurso, chegando ao objetivo, né, que é ter certas informações. Então, nesse caso, não nos é permitido, pelas determinações éticas citadas nos trechos que referem à justiça, desviar o objeto da vontade manifestada. Então, o indivíduo alheio de negar a minha vontade. Então, apresentando ao seu conhecimento motivos ilusórios, de tal maneira que poderíamos dedicar-lhe a violência. Né? Então, dedicar a violência se isso bastasse, sem praticarmos injustiça alguma. Então, no caso, né, a questão de que quando nós usamos a violência para tirarmos proveito de uma situação, nós estamos sendo antiéticos. Né? Então, nesse sentido, o combate à questão, né, da tortura, entre outros elementos, que vai levar a discursos, no mínimo, duvidosos. Então, a inclusão schopineriana a respeito deste tema é que temos o direito de mentir, assim como temos o direito de praticar a violência e coagir casos da esfera da nossa afirmação da vontade de viver sem ser atingida. Né? Então, no caso, nós temos o direito, né, de mentir, quando nós temos também a questão de buscar uma vida mais pacífica, ou de não sermos, né, violentados dentro desse direito, do direito da liberdade, né, a partir da nossa vontade. Então, quando nós somos obrigados, né, a realizar um ato fora da nossa discussão, nós vamos, né, usar a mentira para chegar a esse objetivo. Né? Então, da mesma forma, né, uma promessa arrancada pela força, pela violência, pela coação ou mentira, não é válida, dado que, né, sem padeça coações, né, tem direito a livrar-se, né, os seus opressores, chegando até a matá-los. Pode também, com muito maior utilidade, enganá-los através da astúcia. Então, aquela questão de você, né, tirar de um acusado ou de uma testemunha de um crime as informações sem poder, né, sem usar a força, usando apenas a astúcia, manipulando o discurso, manipulando as perguntas, para que essa pessoa, ela te forneça as informações necessárias. Então, quem não pode recuperar sua propriedade roubada mediante a violência, não pratica injustiça alguma no caso de recuperá-la através da astúcia. Novamente, o que muda é apenas a escolha do meio. Então, na forma, né, da gente saber que nós podemos, né, manipular as informações e, com isso, nós vamos, né, recuperar aquilo que nós, teoricamente, temos perdido. Então, a tese schopineriana demonstra que tanto a astúcia como a força representa originalmente uma injustiça que converte em direitos, quando há uma situação na qual o indivíduo queira apenas afastar a injustiça alheia. Então, gente, nesse sentido aí, como, né, nós, né, trabalhamos dentro desses conceitos. Então, o conceito de mentira é muito mais amplo do que a gente pode trabalhar. Lógico, eu poderia estar falando aqui de vários, né, de vários filósofos, de vários pensadores, mas eu fiz um recorte, né, dentro de um fator onde, né, a verdade e a mentira têm o caráter de bem e mal, e depois nós fizemos alguns critérios a partir, né, dos filósofos, onde um diz que a verdade ela deve ser dita a qualquer custo, e dois que vão dizer o seguinte: para proteger o bem da sociedade ou para proteger o seu bem individual, você tem o direito de mentir, mas mentir para que não sofra a violência e nem a repressão contra esse sentido. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Então, qualquer curiosidade, qualquer tema que vocês querem que seja debatido, ou seja, né, colocado aqui, deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Então, agradeço a todos. Né? Então, deixa o like aí se você achou interessante, né, o tema. Então, muito obrigado e até a próxima, até o nosso próximo debate. Muito obrigado e até a próxima.